e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Trabalharemos a respeito da casa dos profetas. Lemos a primeira de suas menções, e pedimos, Deus, que possamos ter em nossas vidas essas características, e daquelas que não tenhamos, que tenhas misericórdia de nós, e possamos restaurá-las nesta casa, na casa de nossas vidas, na casa do exercício ministerial de cada um aqui, e o que nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu gostaria nessa noite de falar a respeito, com base em vários textos que a Bíblia menciona a respeito de casa de profetas, sobre coisas que precisam ser restauradas. Esse texto de Números, capítulo número 11, traz a primeira menção de um grupamento de profetas, de um grupamento de pessoas. Para que você entenda o que significa profeta, profeta-se no grego é profetés, mas no hebraico é nabi. Nabi significa porta-voz, aquele que fala em nome de outrem. O profeta, então, ele não fala de si. O profeta, ele não fala de sua igreja. O profeta, ele não fala dos seus projetos. O profeta, ele fala do que Deus quer que fale, ou seja, ele prega a palavra de Deus. Ele está sensível às palavras que Deus coloca no seu espírito. Então, muitas vezes nós vemos nas igrejas pessoas que sobem aos púlpitos sem estarem com seu coração aberto para que Deus os use. Não, nós devemos entender que aqueles a quem Deus chamou para pregar a palavra, estas pessoas devem estar preparadas para atenderem ao chamado de Deus, a esta responsabilidade, e falarem o que Deus quer que fale. Amados irmãos, a casa dos profetas, ela tem que ser uma casa de pessoas que têm um chamado de Deus para as suas vidas. Deus é um Deus que chama pessoas para a sua obra, para a sua seara. Nós temos, por exemplo, Deus chamando Noé em Gênesis capítulo 6, para uma grande obra que havia na terra. E Noé, então, é levantado para anunciar o juízo de Deus e o necessário arrependimento. E ainda que ele não tivesse tido sucesso, porque ninguém além de sua família ouviu ao seu chamado, ele ainda assim obedeceu. Ainda assim, ele foi considerado justo, e por causa disso, salvou-se ele e a sua casa. Em Gênesis capítulo 12, nós temos um outro chamado de Abraão, o homem que estava numa terra de muita idolatria, e Deus o chama para que se separasse da sua família, da sua parentela, do seu contexto, e fosse para uma terra que Deus não disse onde era. Deus apenas mandou que ele seguisse, e ele seguiu. Esse homem, então, aprendeu que o chamado de Deus nos conduz à obediência à sua voz. Não há profetas que não sejam pessoas que devam seguir a voz de Deus. Todo profeta deve seguir a voz de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala, para que nos acautelássemos dos falsos profetas. Porque os falsos profetas falam de si próprios. Os falsos profetas se limitam a buscar a sua própria glória. Não, nós devemos estar sensíveis à voz de Deus. Ao chamado, por exemplo, de Moisés. Ali no livro de Êxodo, Moisés já tinha desistido. Moisés, que fora criado muito bem no Egito, afinal de contas, fora palaciano, fora criado com os melhores professores do Egito, em todas as artes do Egito, afinal de contas, era o filho de Faraó. Ele tinha à disposição as pessoas que estavam habitando no palácio, mas depois disso, de 40 anos de uma formação maravilhosa, ele passa 40 anos de sua vida foragido. O homem que foge. Por quê?
porque cometeu uma falha. Ele assassinou, ele matou um funcionário do governo. De uma pessoa querida e protegida passou a ser uma pessoa perseguida. Muitas vezes desistem do seu ministério, desistem do seu chamado, porque algo aconteceu nas suas vidas, que quebrou a sua rotina. Você via numa rotina boa, aconteceu algo, e você passou a ser perseguido, você passou a ser uma pessoa não bem-vinda, você passou a ser uma pessoa que foi desprezada em relação a muitas das promessas que o Egito lhe oferecera, e você começou a fugir. Moisés agora tem 80 anos. Com 80 anos, amados irmãos, eu sei que talvez tenhamos alguns irmãos que tenham essa idade aqui, mas com 80 anos se chega a uma idade que você não quer mais fazer nada, você só quer descansar, você não quer ter mais problemas, você quer fugir de qualquer responsabilidade grande, mas é com 80 anos que Deus chama Moisés a um desafio, e não era um desafio qualquer. Primeiro, ele tinha que voltar à sua terra, a terra que o perseguira. Segundo, ele tinha que enfrentar Faraó. E terceiro, ele tinha que libertar o povo e conduzir o povo para a nova terra. Deus nos chama: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Deus é um Deus que chama. Josué, capítulo 1, fala de outro homem que é chamado por Deus para conduzir Israel a continuar aquela jornada iniciada por Moisés. A jornada não era fácil. Moisés vencera os exércitos de fora da terra prometida, e agora Josué tinha que vencer os exércitos de dentro da terra prometida. Vivemos aí uma analogia de duas fases da nossa vida: a vida que nós enfrentamos os adversários externos e a vida quando nós enfrentamos os adversários internos. Os adversários externos são pessoas que não temos muita relação, não temos muito contato, não temos muito relacionamento. Mas os internos, os que estão na terra prometida, os que estão no local da sua habitação, são pessoas da sua família, são pessoas da sua igreja, são pessoas do seu trabalho. E ainda assim, Deus chama Josué e diz: olha, Josué, seja forte e seja corajoso, não temas, olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque o chamado é para a confrontação. Deus chama um outro homem em Juízes capítulo número 6, chamado Gideão. Gideão estava fazendo um trabalho ali, malhando trigo no lagar, um trabalho totalmente distinto, porque não se malha trigo no lagar. Lagar é o local de se espremer uvas, não é o local de se malhar trigo. Quando nós vemos isso, nós percebemos algumas situações. Por exemplo, talvez ele não fosse homem de muitas posses, para ele ter, por exemplo, um lagar e um local da debulha do trigo. Não, talvez ele tivesse: olha, eu só tenho isso, vou fazer tudo aqui. Talvez fosse um homem limitado, mas Deus o chama para trazer libertação ao seu povo. Deus chama, por exemplo, Eliseu, 2 Reis, capítulo número 2, para substituir Elias. Momento difícil, momento muito grande de desafio para aquele homem. Aquele homem estava cuidando das juntas de bois de seu pai, quando de repente passa o profeta a capa sobre ele, segue o caminho, e Eliseu então começa a segui-lo. É um chamado silencioso, é um chamado sem uma preparação, ou seja, ele não é preparado, de repente surge o chamado, e nós começamos a ver que quando Deus levanta os profetas da sua casa, Deus levanta para trabalhadores da sua casa, eles devem estar dispostos a isso. Como não dizer, profetas que são chamados desde o ventre de sua mãe. Nós temos que lembrar do profeta de Anatote, o filho do sacerdote Ilquias. O profeta Jeremias, no seu 1º capítulo, Deus diz que o chamou no ventre de sua mãe para ser profeta às nações. Deus é um Deus que nos chama, mesmo quando nós nem percebemos, Deus está conduzindo a nossa vida. O que nós devemos fazer é falar como falou Samuel. Samuel ali em Siló, ele disse: olha, Senhor, fala que o teu servo ouve, eu estou ouvindo, eu estou atento, me dá a tua direção, que eu vou seguir o teu caminho. Há uma segunda coisa que nós aprendemos desse texto, que você pode ler, que está em amarelo. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes seres anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Vocês vão chamar esses 70 homens para a tenda da congregação.
São 70 pessoas distintas, famílias distintas. Não havia um acampamento com 20 pessoas, com 100 pessoas, com 500 pessoas. Eram milhares e milhares e milhares, chegando às raias do 1.000.000. Mas ainda assim, Moisés recebe a instrução de Deus: você vai chamar 70 homens, mas você vai congregar eles todos num só lugar. A importância do congregacionalismo é algo que deve ser resgatado na casa dos profetas, porque nós vivemos uma fase que as pessoas não querem congregar, acham que não é importante congregar, acham desnecessário congregar, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha, não deixeis de congregar, como fazem alguns, antes façais as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É uma ordem que as pessoas sejam agrupadas, é uma ordem divina que a igreja se reúne e congregue. Nós devemos congregar. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que no dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo local. Estou falando do Pentecostes. Pentecostes significa 50º, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Jesus tinha morrido na Páscoa. 50 dias depois, meus irmãos, nem 2 meses depois, momento de dificuldades, momento de lutas, momento de dúvidas, mas 50 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo local, como diz Atos capítulo 2, versículos número 1. Por quê? Porque não estava cada um servindo na sua casa, porque sabiam da importância e da necessidade de congregarem. 1 Coríntios capítulo número 12 diz que nós somos um corpo, constituído de vários membros. Um é mão, outro é braço, outro é cotovelo, outro é antebraço, cada um é um membro do corpo, mas todos têm a sua importância praticada quando estamos ligados uns aos outros. Se a minha mão não estiver ligada ao meu braço, de que vai me servir a mão que eu não vou conseguir agarrar nada? Se meu braço não estiver ligado, se não tiver o cotovelo, como é que eu vou movê-lo? Como é que eu vou exercer a minha mão, os meus dedos? Qual é a função deles? Nós precisamos uns dos outros. O braço precisa da mão, a mão precisa do braço, os dedos precisam da mão, a mão precisa dos dedos, para que cada órgão funcione de maneira efetiva. Eu não posso ser igreja sozinha, nem ele, nem ela, nem ele, nem ela, mas nós dependemos uns dos outros, para que nós possamos avançar. O texto diz, olha, agrupa esses 70 homens e leva eles na tenda da congregação. Aí nos lembramos, por exemplo, de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, quando a Bíblia diz que nós devemos usar nossos dons uns para com os outros. Nós devemos usar os dons na igreja, nós devemos exercer os dons na igreja. E aí nós aprendemos então sobre a importância de congregarmos. Esses cultos que são centrais são muito importantes, porque fazemos parte de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito, de uma mesma visão. Então ele falou, olha, institui 70 homens, deixe cada um na sua tenda, não, traga todos à tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Você vai levantar os 70 para que eles assistam contigo, e você vai ver que Deus vai continuar falando, e nós temos então mais uma expressão, uma terceira lição do que deve ser restaurada na casa dos profetas. É o que diz ali, então, descerei ali, e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Amados irmãos, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. O Senhor Jesus, naquela oração, chamada oração sacerdotal de João capítulo 17, ele diz, olha, para que todos sejam um. O objetivo de Deus é que sejamos um. O objetivo de Deus é que nós temos a mesma visão, o mesmo parecer, como o apóstolo Paulo diz. Nós devemos, então, apesar de sermos muitos, lembrarmos o que diz Romanos capítulo 12, somos apenas um corpo.
devemos estar unidos com esse mesmo propósito, unidos na mesma disposição mental, como diz Paulo aos Coríntios, e no mesmo parecer. Ele diz, olha, quando eles estiverem unidos, eu tirarei do espírito que está sobre ti, o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Olha que texto, tirarei do espírito que está em ti, e colocarei neles. Olha a unidade que havia naquele momento, e o texto diz o então, começa com então, ou seja, até ali ele não ia fazer isso, até aquele momento, esse então importante, porque ainda que Deus levantasse 70 homens, enquanto eles não estivessem congregados, unidos no mesmo local, aquele espírito que Deus colocou, aquela capacitação que Deus colocou em Moisés, não seria dada àqueles outros homens. Eles começam a profetizar depois que esse fato acontece, e nós temos 70 na congregação, 2 fora do arraial, como nós conhecemos, como você conhece o texto, mas olha, eu vou dar essa capacitação para que eles possam levar as cargas do povo, porque tem muitos que querem caminhar sozinhos, é muito difícil caminhar sozinho, é muito difícil, a carga é pesada, mas quando estamos em comunhão, estamos unidos, essa carga vai sendo distribuída, e aí, todos vão sobrevivendo. Amados irmãos, isso acontece não apenas no pastorado, acontece em todas as atividades do exercício ministerial na igreja, seja no diaconato, seja na equipe de louvor, entre os professores de escola dominical, todos devem estar unidos, num só propósito. O professor fala, eu vou ensinar isso, o outro, eu vou ensinar aquilo, eu vou ensinar isso, não quero saber. Os grupos familiares, os grupos pequenos, os grupos de vida, não, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo, eu vou ensinar aquilo, não, temos que estar unidos numa mesma visão. É como se chegasse um músico e falasse o seguinte, olha, eu quero tocar essa música, a primeira canção da noite vai ser essa daqui. Aí o vocalista fala, não, mas eu quero cantar outra. Aí o guitarrista fala, não, mas eu vou tocar outra. Vai acontecer alguma coisa boa? Por mais talentosos que sejam, vai ficar terrível, vai ficar desorganizado. Mas quando estamos unidos, ainda que possamos ter uma técnica menor, mas Deus nos dá aquela graça, nos unifica e nos fortalece para que falemos todos uma só língua e consigamos levar a carga uns dos outros. Há um outro texto que fala a respeito da casa dos profetas, que é a quarta coisa que precisa ser restaurada na casa do Senhor. 1 Reis, capítulo número 19, versículo 10, a Bíblia diz, ele respondeu, Elias, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e o quê? Mataram os teus o quê? Profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias está vivendo momentos em que experimenta o chamado humor depressivo. O momento na vida de Elias que ele vê tudo dando errado. Quem aqui não passou por isso? Os servos de Deus passam por isso. Deus não nos poupa do sofrimento. Deus permite que nós soframos. O contexto aí é terrível, diz o texto ali, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Nos lembramos de João capítulo 16, quando o Senhor Jesus falou que os seus discípulos teriam tribulações. Nos lembramos de Atos capítulo número 14, quando a Bíblia diz que importa que nós passemos por perseguições, por dificuldades, por provações, para que entremos no reino dos céus. Tiago capítulo 5 diz que os profetas foram bons exemplos de manterem a sua fé, apesar dos seus sofrimentos. Sofrer faz parte da experiência humana. Se decepcionar, ser perseguido. A casa dos profetas, então, nos mostra, nesse texto, que há perseguição, que há luta, mas nós aprendemos algumas coisas, que apesar disso, Deus não abandonou Elias. Deus não abandonou esse homem, enviou um anjo para alimentá-lo, lhe deu o suprimento, porque ainda havia naquela vida algo a que ele
atingisse. 2 Coríntios capítulo 4 fala que o nosso sofrimento é temporário. Romanos capítulo número 5 diz que nosso sofrimento gera em nós perseverança. E quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta de Pedro, quase toda a carta é uma carta de lamento. Nós podíamos até, de certa forma, dizer que são as lamentações do Novo Testamento, a primeira carta de Pedro. Mas ele diz que, apesar de tudo isso, o sofrimento do cristão gera em nós a glória, nos conduz à glória. Tito fala sobre isso, e nós aprendemos que Deus levanta pessoas para nos consolar, para nos ajudar. O fato é que quando ele diz que ele ficou só porque ele se isolou. Eu fiquei só, Deus falou, você não está sozinho, ainda existem mais 7.000, eu estou só, no ponto de vista de Elias, não no ponto de vista de Deus. Ele se isolou, ele fugiu, ele escapou, claro que ele estava sozinho, mas nessas horas difíceis, a gente só olha para nós mesmos. Nas horas que nós estamos fugindo, a gente só olha para dentro de nós, e nos esquecemos, muitas vezes, que existem outras pessoas que estão passando por nossa situação, e Deus está sustentando, Deus está suprindo. Amados irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque quando há unidade, há amor, então ninguém passa um sofrimento sozinho. E nós aprendemos com Elias, que apesar de termos profetas, muitas vezes não conseguimos enxergar tudo que Deus tem feito para cuidar de nós. Então nós devemos resgatar a visão, nós devemos resgatar a fé, nós devemos resgatar o sentido de que nós cumpriremos a nossa missão nessa terra. Há um outro texto, que está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 13 ao 18, e o texto diz assim, em outro texto que fala sobre a casa dos profetas. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro lado, e Elias passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram, eis que há entre os teus servos 50 homens valentes. Por enquanto, até aqui. Eu acho interessante que Elias é um homem que é chamado por Deus, e ele tem um ato de fé e um ato sem fé. O ato de fé, ele começa a seguir Elias, quando passa por esse profeta, e o chamado é silencioso, Eliseu o segue. Mas o ato sem fé, quando ele recebe a capa, ele que passara pelo Jordão, a seco, graças ao milagre exercido por Elias, ele lança a capa no Jordão, e depois ele faz a pergunta, e qual é a pergunta que ele faz? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele lança a capa, e faz a pergunta, por quê? Porque quando ele lança a capa, e provavelmente ele continuasse segurando a ponta da capa, senão ela teria ido por corredeira abaixo, mas quando ele lança aquela capa, ele fala, onde está o Deus de Elias? Por quê? Porque a água não tinha aberto, por isso ele pergunta. Depois que ele faz a pergunta, a água se abre. Nós começamos a ver algumas coisas em relação a esse momento de Eliseu, que muitos dos milagres não acontecem na hora que nós esperamos que aconteça, mas depois. Você pede pelo milagre, você pede por aquele sinal, você pede por aquela circunstância, ela não chegou. E você vai para o Horebe pedir a morte, mas meus amados, naquele momento ele lança a capa. Ele fala, vou lançar a capa, porque se é o que restou de Elias,
Eu vou lançar e não aconteceu nada. Onde está? E começa a abrir, e o mar se abre e ele cruza seco. Nós começamos a ver que nós devemos começar a entender que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Lança o importante, lança a capa. O importante, lança a capa. O mar pode demorar a abrir, mas lance a capa. Mas é interessante o texto que está em amarelo, você pode ver. O texto diz assim: vendo, pois, os discípulos os profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e prostraram-se diante dele em terra, e disseram: eis que entre os teus servos. Esses homens chegam a Eliseu, e dizem: eis que os teus servos, porque eles reconheceram a autoridade de Eliseu. A casa dos profetas reconhece a unção de Elias que passara para Eliseu. Não é isso que eles dizem? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu? Eles fazem uma afirmativa. Aquela unção, eles reconhecem, porque eles começam a ver a operação de Deus naquela vida. Na casa dos profetas, ela precisa resgatar a submissão e a honra aos homens e mulheres de Deus, aos que são chamados por Deus, porque muitas vezes a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. A gente vai perdendo, quando nós demos o estudo, por vários domingos, sobre princípios de autoridade espiritual, um dos dias, uma das mensagens se chamava o problema da familiaridade. É o problema quando Miriam e Arão começam a questionar Moisés. Ué, Moisés é o nosso irmão. Imagina Miriam, que acompanhou Moisés naquele junquinho que corria pelo Nilo, e ela fica leprosa por causa disso. Nós devemos reconhecer a autoridade e honrar a autoridade, porque a Bíblia fala sobre isso. Nós devemos obedecer, claro, tudo tem limite, como nós falamos nessa própria série. Existem níveis de autoridade espiritual, e nós vamos trabalhando de cima para baixo, e não de baixo para cima. A autoridade delegada aos homens é o 4º nível de autoridade. Então, meus amados irmãos, respeite, honre. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta o princípio da desobediência na igreja, não adianta, porque não vai adiantar nenhum sacrifício seu. Nós aprendemos a respeitar, a obedecer os pais, não é isso? Honra teu pai e sua mãe, Êxodo capítulo número 20. Nós aprendemos que nós devemos honrar os anciãos, Levítico capítulo 19. Nós devemos honrar os nossos patrões. Você sabia disso? Nós devemos honrar o patrão. Provérbios capítulo 27, honrar a Deus todo mundo sabe, Provérbios capítulo 3, foi citado aqui, mas nós devemos aprender a honrar a quem honrar as autoridades legitimamente constituídas, Romanos capítulo 13, versículo 1, e nós devemos honrar naturalmente a palavra de Deus, a doutrina, Tito capítulo 2, o fato é que esses homens quando vêm, Eliseu começando o ministério, se acercam dele, se procuram e dizem, teus servos. Hoje em dia, cada um quer mandar no outro, ninguém quer se submeter a ninguém quer obedecer a ninguém quer ficar abaixo da liderança de ninguém, mas esses homens, eles reconhecem que aquele homem fora chamado por Deus, se coloca como servo, e eu acho muito bonito, vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Olha, é difícil que hoje em dia nós aceitássemos isso, nós seríamos naturalmente da linha de Pedro, nós seríamos da linha do anjo que vai mostrando todas as coisas a João no livro de Apocalipse, olha, não faça isso, você não pode adorar, eu sou conservo teu, claro, adoração não, mas respeito sim, devemos respeitar. A casa dos profetas, ela precisa restaurar o respeito a quem se deve respeito.
até mesmo as viúvas, 1 Timóteo, capítulo número 5, nós devemos honrar, mas a gente não quer honrar ninguém, a gente só quer ser honrado. A Casa dos Profetas deve restaurar o princípio do reconhecimento e da honra. Há uma outra coisa que nós enxergamos ali. Esse texto nos mostra, nessa outra parte em amarelo, diz assim: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os envieis. Mas, olha o mais aí, eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. Ele falou, esses profetas da casa dos profetas, os 50, olha, nós temos 50 aqui. A gente reconhece que você tem o espírito de Elias, mas espera aí, mas deixa a gente procurar Elias mais um tempo. Eliseu, que fora testemunha da ascensão dele, do arrebatamento dele, falou: não procurem. E a Bíblia diz, mas insistindo. Você já viu o sujeito que recebe uma ordem e fica insistindo? Ele vai: não vá, mas deixa, não vá. Aí a Bíblia diz, constrangido, então podem ir, mas não vão achar nada. E foi o que diz a Bíblia: o procuraram por 3 dias, porém não o acharam. A Bíblia fala de tipos de cegueira. A cegueira, por exemplo, como a de Marcos capítulo 10, que é a cegueira física de Bartimeu em Jericó. A cegueira de Juízes capítulo 3, por exemplo, capítulo 13, que é a cegueira da quebra dos votos, que nós temos ali com Sansão, por exemplo. Ele quebra os votos, ele não quer nem saber. A cegueira de 1 Reis capítulo 13, de Saul, é a cegueira da ansiedade. Ele não quis esperar Samuel, ele ficou ansioso. Isso é cegueira. É cegueira, você está dominado, e quando você está dominado pela ansiedade, você deixa de enxergar as coisas num ambiente maior, e você vai perdendo a sua bênção. Tem a cegueira do orgulho. 2 Reis capítulo número 5, Naamã, olha, você tem que mergulhar ali no Jordão, você vai mergulhar 7 vezes, eu mergulhar nesse rio sujo, eu tenho rios melhores na minha terra, vou mergulhar nesse rio sujo? É a cegueira do orgulho. Tem a cegueira da ganância, Lucas capítulo 18, Judas, ganancioso, ele vende a confiança do Senhor Jesus, 30 moedas de prata, nem usufrui disso, mas é a cegueira do orgulho. Tem a cegueira do mundo. 2 Timóteo capítulo 4 fala, o apóstolo dos gentios diz para seu filho na fé: olha, porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou. Ele foi cegado pelo mundo, ficou cego pelo mundo. E muitas vezes isso acontece, como diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás, ele cega o entendimento para que as pessoas não consigam ver a luz do Evangelho, não conseguem. Satanás está cegando, Satanás está enganando, Satanás está seduzindo. Satanás, ele mata, rouba, ele destrói, como diz o Senhor Jesus em João capítulo 4, ele seduz todos os povos, como vai declarar, por exemplo, nós vemos em Gênesis, e se declara de maneira explícita ali em Apocalipse. E Satanás, ele mente. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Ele seduz com mentiras, com promessas, e nós vamos entrando nisso. Esses homens, então, eles querem convencer algo que já foi dito: não, vocês não vão achá-lo. Ah, mas deixa a gente, nós somos teus servos, mas deixa a gente. E eles vão procurando o que não se consegue achar. A casa dos profetas também há cegueira, mas na casa dos profetas há a lição de que nós devemos, em muitos casos, apenas andar pela fé. Há uma outra lição que nós aprendemos, é a lição que nós lemos em 2 Reis capítulo 6, nos seus primeiros 7 versículos, quando a Bíblia diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos.
Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou e disse: eu irei. E foi com eles. E chegados até o Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Uma outra coisa que nós aprendemos até aqui, depois eu lerei o resto. O que nós aprendemos aqui é que, ainda que nós estejamos na casa do profeta, podemos viver limitações financeiras. Existe esse evangelho da prosperidade. Não estou falando contra a prosperidade que a Bíblia fala, que a Bíblia fala que Deus intervém, que Deus prospera, que Deus abençoa. O evangelho da prosperidade é uma outra coisa, é uma outra coisa, e esse evangelho pernicioso, que não é um evangelho, mas ele começa a entender o seguinte: olha, se você está vendo uma situação financeira difícil, é porque lhe falta fé. O evangelho traz um juízo meramente humano, quando há pessoas que passam por limitações, porque Deus está enviando a limitação, assim como Deus permitiu a Jó passar por limitações, assim como em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz que Deus enviou o povo dele para o deserto, para que passassem fome ali. Deus muitas vezes permite essa situação. O que nos importa é entender que estamos no centro da vontade de Deus. Devemos buscar melhor situação, devemos lutar, claro, não estou falando da nossa responsabilidade, orar ao Senhor, mas muitas vezes nós pensamos: eu estou na casa dos profetas, e eu então vou estar bem. O texto diz: o machado caiu na água e ele gritou: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Um profeta na casa dos profetas passando por limitação. Nós aprendemos isso, mas ainda assim, o que os traz de bonito nessa cena é que, quando havia necessidade, esses homens não pararam. Esse é o belo, não pararam. Olha, nós temos que cortar os troncos. Espera aí, eu vou pedir emprestado, eu vou conseguir alguma coisa, eu vou trabalhar, mas eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. São pessoas que não se conformam, e olha, ele sabe que vai fazer, e Deus vai abençoar, vai sustentar. O que é importante, ele está servindo, ele não deixou de servir. Não é porque está com uma dificuldade numa fase da vida que você vai deixar de servir a Deus. Não, então não vou servir até resolver isso. É que nem o sujeito que fica falando: não, eu vou fazer isso depois que a situação acontecer, depois que eu conseguir um emprego, quando eu ganhe milhares de dólares. Nunca vai fazer o que pretende fazer. Muitas coisas têm que ser feitas com um passo de fé. Então, nós aprendemos isso, mesmo na casa dos profetas. E o texto diz assim, outra lição que nós aprendemos ali: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Outra coisa que nós aprendemos é que na casa dos profetas deve haver crescimento. Tem que haver crescimento numérico? Tem, porque se você evangeliza, as pessoas são salvas, e se elas são salvas, a igreja vai crescendo, tem que haver. A gente pode passar por uma situação difícil, há lugares vazios, mas não podemos conformar, tem que haver. É o que a Bíblia diz, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 42. Agora, além do crescimento numérico, o que diz Atos capítulo 4 é que tem que haver um crescimento qualitativo, tem que ter qualidade nesse crescimento. Não é apenas juntar multidões que não querem nada com Cristo, que não querem nada com o Evangelho, que só querem assistir um culto, que só querem receber as bênçãos, mas não querem um compromisso com Cristo. Então nós devemos crescer quantitativamente, Atos 2, qualitativamente, Atos capítulo de número 4, nós devemos crescer, Efésios capítulo 5, espiritualmente. Nós devemos buscar o nosso crescimento no conhecimento de Deus, como diz Colossenses capítulo 1. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, como diz 2 Pedro capítulo 3. O que importa é que nós cresçamos. Há vários tipos de crescimento, mas o que importa é que nós não deixemos de crescer. Nós não podemos aceitar
o fato de que hoje nós estamos aquém do que nós éramos ano passado, ano retrasado, outros anos. Não podemos. Não podemos nos conformar. Por quê? Porque muitos não crescem, muitos diminuem, não têm a fé de antes. Não estou falando por momentos de crise, de dificuldade, mas eu digo o seguinte: nunca tire a tua meta de crescer. A obra de Deus tem que expandir. Você tem que falar: Deus, olha, eu tenho aqui esses pães, esses peixes, e Deus vai e multiplica e faz o milagre e abençoa mais vidas. Quando ele fala, esse lugar que nós habitamos é estreito demais para nós, o que significa isso? O dinheiro estava limitado. Lembra que o machado era emprestado? Mas eles estavam crescendo numericamente. Deus estava levantando mais profetas para a sua casa. Aí nós lembramos daquele texto, Mateus capítulo 9, versículo 37, quando o Senhor Jesus, ele ensina que nós oremos, rogando ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua seara. Porque, como diz João capítulo 4, a seara está branca para a colheita, porque ela é grande. Está branca, está pronta para a colheita. Então, limitações financeiras não impediram o crescimento numérico da casa dos profetas. Isso tem que ser resgatado. Outra coisa que nós devemos resgatar é o que nós lemos nesse texto em amarelo. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E o texto continua dizendo: e chegados ao Jordão, cortaram madeira. Outra coisa que nós aprendemos é que só vai haver crescimento na nossa vida se houver trabalho. Não creia que palavras mágicas vão gerar benefícios à sua vida, porque nós evangélicos, nós gostamos de criar palavras mágicas. A gente não fala mais abracadabra, mas a gente fala em nome de Jesus. A gente vulgariza o nome de Jesus. E a gente usa o nome de Jesus sem ter fé. Não vai dar certo em nome de Jesus, você não está crendo. E ainda está expondo o nome de Jesus. Fé é certeza. Mas você, como se lançasse um verde em nome de Jesus, se der, deu, se não der, não deu. Eu vou lançar a palavra mágica, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque tem muitas coisas que Deus não vai fazer enquanto você não colocar a sua mão. Quando Jesus vai a Betânia, Lázaro jazia morto naquele túmulo. Ele fala para Lázaro sair para fora, mas ele manda que as pessoas empurrassem a pedra. Havia o trabalho de Deus, é o milagre, a ressurreição de Lázaro. Mas havia o trabalho dos homens. Agora, o que vocês podem fazer, vocês façam, empurrem a pedra. Há coisas que Deus vai fazer, mas há coisas que nós devemos fazer, lançar a rede no mar. Não é isso? Lança a rede no mar. Jesus não podia ter falado aos discípulos: fiquem tranquilos que os peixes vão pular para dentro do barco? Podia ter feito isso? Podia. Mas o que ele falou? Lancem as redes. Ou seja, há funções que nós devemos fazer para vermos a execução desse milagre. Agora, o milagre exige trabalho, o milagre exige obediência, mas nós aprendemos uma 10ª coisa com essa casa dos profetas. Pode avançar, por favor. A Bíblia diz: ai, meu Senhor, porque era emprestado, e perguntou ao homem de Deus: onde caiu? E mostraram-lhe o lugar. E então Eliseu cortou um pau, o lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Mais uma vez, o milagre Deus faz, o ferro flutuou. Como o ferro flutua na água? Milagre. Agora ele falou o seguinte: agora vocês levantem ele, peguem ele de lá. Tem a nossa função. Tem a nossa função. Mas o que eu acho interessante é quando ele pergunta: onde caiu? E aquele homem mostrou o lugar. Nós devemos saber onde caímos. Não é isso que a Bíblia diz em Apocalipse? Lembra depois de onde caístes. Para que nós arrependamos, devemos saber do que estamos nos arrependendo. Ou seja, onde nós devemos melhorar, consertar, não repetir.
não é só o remorso pelo erro, é saber qual erro e não voltar a repeti-lo. Ele falou, onde caiu? Meus amados, não havia um imã com Eliseu. Ele podia ter falado, ferro flutue, e flutuava, mas ele falou para o sujeito, onde caiu? E ele apontou, caiu ali. E agora então vai acontecer o milagre, mas depois você vai pegar ele com as suas mãos. Depois você vai ter que molhar as suas mãos, pegar nesse Jordão, pegar esse ferro. Observe onde você caiu e não repita esse erro. E eu vou então para os últimos textos que fala da casa dos profetas. Esse texto é um texto riquíssimo e é muito interessante porque fala do profeta Saul. Profeta Saul. Saul não é o rei? É. Saul não é aquele que perseguiu? É. Saul não é aquele que perdeu o reino? É. Saul não é aquele homem que consultou a médium? É. Mas tu falastes profeta Saul, sim. Saul foi profeta. O texto de 1 Samuel, capítulo número 10, do versículo 5 a 6, e depois leremos 10 a 11, diz assim, então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. A primeira coisa que nós devemos aprender nesse contexto, que nós vamos ver Saul como profeta, é que a igreja precisa resgatar isso entre os profetas. Encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de quê? Saltério, tambores, flautas e harpas. A igreja precisa resgatar, a casa dos profetas precisa resgatar o louvor. Precisamos resgatar o louvor dos nossos cultos. É de suma importância, nós vemos isso desde os tempos mais antigos, na casa dos profetas, é uma característica. E o louvor que nós vemos em saltérios, em tambores, em flautas e harpas, mostra organização. Não tinha só tambores, não tinha só flautas. Eles organizaram, eles ensaiaram, eles tocaram conjuntamente, porque se cada um tocar num tom, como é que fica? Se a flauta estiver num tom, se a harpa estiver no outro, como é que fica? Mas estavam louvando ao Senhor, com cuidado, com técnica, com preparação. A casa dos profetas precisa resgatar a excelência do serviço a Deus. Há uma 12ª coisa que nós aprendemos na casa dos profetas. O texto diz, então, seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Outra coisa, que eu não falei anteriormente, no meio do louvor, a profecia. A profecia não necessariamente vai acontecer depois do louvor. Durante o louvor não havia libertação, quando nós vemos a libertação no próprio Saul, quando Davi tangia a sua harpa. No meio do louvor, a profecia. Então faça do louvor o momento que você, Deus fala comigo, porque Deus vai falar contigo, vai usar a voz daquele que está dirigindo louvor, vai usar as canções, as letras, vai falar contigo, vai curar a tua alma, vai edificar a tua vida, vai consolar o teu coração. Por quê? Porque enquanto eles tocavam, cantavam, estavam profetizando. Mas o texto continua dizendo, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Ele ia ser mudado quando ele encontrasse os profetas. Ele, Saul, não seria mudado enquanto ele estivesse no palácio. Ele não seria mudado enquanto estivesse no seu trono. Ele seria mudado enquanto estivesse com os profetas. E o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles. Meu Deus! Esse homem com tantos erros, mas quando está na presença dos profetas de Deus, ele começa a ser inundado daquela presença,
E ele começa a profetizar, e o texto diz: e tu serás mudado em outro homem. E chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. O sujeito é rei, o sujeito é duro, o sujeito foi endemoniado, estava com o espírito oprimindo a vida dele, mas quando ele está no meio dos profetas, começa a ser envolvido com aquele espírito, e ele começa a profetizar, a boca dele começa a falar as coisas de Deus. Meus amados irmãos, a casa dos profetas precisa ser um local onde as pessoas sejam transformadas, onde as pessoas cheguem aqui e comecem a sentir algo diferente, seja aqui, seja na igreja dele, na igreja dele, na igreja dela, na igreja dele, não importa. A casa dos profetas necessita de ser um local onde as pessoas pisam e elas sejam transformadas, e tu serás mudado em outro homem. A outra coisa que nós aprendemos, versículo 10 e 11 desse texto, a Bíblia diz: todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? As coisas que acontecem dentro da casa dos profetas, necessariamente, devem ser testemunhadas depois da casa dos profetas. Não adianta você ser um mentiroso, um murmurador, um invejoso, chega aqui, sente a presença de Deus, é cheio da presença de Deus, profetiza, você volta e continua sendo tudo aquilo. Não. A Bíblia diz: todos os que dantes o conheciam, disseram: vem cá, ele agora é profeta? Por quê? Porque ele começou a demonstrar transformação de vida, ainda que depois ele tivesse se desviado, ainda que depois ele tivesse saído do caminho, mas nesse momento, o seu testemunho de vida mostrava a presença de Deus em sua vida. Nós devemos nos lembrar que o problema de Saul, e foram muitos problemas, não apenas um problema, mas um dos problemas de Saul, é que quando ele estava com os profetas, ele era uma pessoa cheia do Espírito, como nós vemos, profetizando, sendo usado por Deus, e as pessoas viam o testemunho, mas quando ele deixa de frequentar a casa dos profetas, ele vai esfriando, ele vai perdendo. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Quantas pessoas que já subiram esse púlpito, que já tocaram nesses instrumentos, nesta e em outras igrejas, que você dizia, é um homem de Deus, é um servo de Deus, e hoje você vê, e a pessoa completamente fora. Quantos? São incontáveis. Por quê? Porque começaram a deixar de frequentar a casa dos profetas, e é aquele ditado: a brasa fora do braseiro, ela vai esfriando. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar em casa. Você deixa de lutar contra a sua carne, contra o seu comodismo, você deixa de estar na casa do Senhor, e você vai perdendo aquela essência. Por isso, não deixe de estar entre os profetas, não deixe de estar entre os servos de Deus, não deixe de estar onde a presença de Deus é manifesta, o nome de Jesus é glorificado. Há uma penúltima menção esta noite, que é o texto final que eu vou usar, que é de 1 Samuel, capítulo de número 19. Esse texto de 1 Samuel vai falar também sobre Saul, o profeta. Mas é interessante notar que esse texto começa com Davi. E o texto diz assim: assim Davi fugiu e escapou. E veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Davi está fugindo. O que ele faz? Eu vou procurar meu líder. Quem é que ungiu Davi? O profeta Samuel. Quem é que foi levado por Deus para olhar para Davi e falar: é ele, não os seus seus sete irmãos? Samuel. Ele consegue fugir.
Ele escapa, ele procura Samuel, e Samuel fala, olha, vamos fazer o seguinte, Davi, vamos para a casa dos profetas, porque a casa dos profetas deve ser restaurada como um local de refúgio. Samuel e Davi, vamos à casa dos profetas. As pessoas te procuram com dificuldades, as pessoas procuram tendo lutas, sendo perseguidas, como Davi. Samuel sabiamente diz, vamos à casa dos profetas, leve as pessoas para a igreja, procura, claro, você vai orar com a pessoa, vai aconselhar a pessoa, mas aproveita a oportunidade e fala, olha, vamos hoje a um culto, vamos amanhã a um culto, no próximo domingo eu te busco, leva as pessoas na casa dos profetas. Por quê? Porque esse é o melhor conselho que pode ser dado por alguém que tem a sabedoria de Deus, como tinha Samuel, que a Bíblia diz que nenhuma de suas palavras caiu por terra. E o texto continua dizendo, e a última coisa que nós gostaríamos de extrair nesta noite. Eu vou ler o texto todo e vou sublinhando os textos que estão em amarelo. O texto diz assim, assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então, enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, que também profetizaram. Saul mandou um grupo de pessoas para prenderem Davi. Quando eles chegam na casa dos profetas, eles começam a profetizar. Aí o texto continua dizendo, então, enviou Saul ainda uns terceiros, aliás, avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e eles também profetizaram. Isso não é possível. Eu mandei um grupo, chega na casa dos profetas, começa a profetizar. Eu mandei outro grupo, chega na casa dos profetas, começa a profetizar. Já sei, vou mandar um terceiro grupo. E a Bíblia diz, então, enviou Saul ainda uns terceiros, os quais, o quê? Também profetizaram. Aí o que Saul faz? Eu mandei o primeiro grupo. Por quê? Porque a igreja, a casa dos profetas, tem que resgatar a presença de Deus que contagia as pessoas. Nós temos que contagiar as pessoas. A pessoa chegou aqui para perseguir, ela é transformada, como Paulo foi a Damasco, foi transformado por Deus. Esse amor de Deus que nos constrange. Aí vai um segundo grupo, começa a profetizar, mas um terceiro grupo de soldados começa a profetizar. E o que Saul faz? Eu vou resolver isso, diz a Bíblia, nesse texto que está em amarelo. Então, foi ele mesmo a Ramá. Ele falou, chega, agora sou eu que vou. E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? E responderam-lhe, eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas. Ele tinha saído do seu reino, tinha saído do seu palácio, tinha saído do seu trono, ele estava se dirigindo à casa do profeta. A sua intenção era amar, mas naquele caminho, assim como Paulo no caminho de Damasco, Deus transformou, e Saul começa a profetizar. Saul está profetizando, Saul está sendo usado por Deus, e a Bíblia diz, e caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá, e também lhe despiu a sua túnica, e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, e está também Saul entre os profetas. Mais uma vez uma pergunta dessa, quem te viu, quem te vê? O homem não apenas, ele começa a ser usado por Deus para profetizar, Deus usa tanto que a Bíblia diz que ele se despe. Se despir para um rei, meus irmãos, não estou falando de despir-se de uma roupa comum, estou falando de um rei despir-se da sua roupa real, da sua capa, do seu manto, dos seus títulos, da sua riqueza,
da sua beleza, de tudo. Ele tira, ele fala, quem sou eu? Quem sou eu? Aqui eu não sou rei, aqui eu não sou ninguém, aqui eu sou uma pessoa como as outras. Meus amados, nós aprendemos, por fim, que a casa dos profetas deve ser um local onde as pessoas se despem dos seus orgulhos e ficam deitados. A Bíblia diz que ele ficou deitado lá durante todo o dia e toda a noite. Digamos que ele ficasse deitado ali, sentindo a presença de Deus na casa dos profetas, com humildade. Por quê? Porque aos humildes, Deus ouve, como diz o Salmo de número 10. E Deus, ele resiste ao soberbo, mas o quê? Aos humildes, dá a sua graça, como diz Provérbios 3 e Tiago capítulo 4, versículo número 6. Se tem uma coisa que Deus espera de nós, é que nós nos despamos de nossos títulos. O que significa o título eclesiástico para nós? Senão uma organização na igreja. Mas a vida espiritual é mais do que títulos. Porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro se perdermos a nossa própria alma. O Senhor Jesus chama essas pessoas de loucas. De que adianta nos ufanarmos, hoje eu sou diácono, hoje eu sou pastor, hoje eu sou bispo, hoje eu sou sei lá o quê. Mas na presença de Deus, é tirarmos tudo que nós temos e ficarmos, Deus, o que eu quero aproveitar a Tua presença. A casa dos profetas precisa restaurar a humildade das suas lideranças. Eu convido a você, a que por favor se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero fazer uma oração por nossas vidas. Eu quero fazer uma oração por você que nos ouve na internet, independentemente da igreja que você faça parte, do título que você tenha em suas mãos, tenha adquirido, mas há 15 coisas que nós falamos nessa noite, que precisam ser restauradas nas casas dos profetas, na casa dos profetas. Vamos orar, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga: Deus, restaure em mim, Senhor, aquele espírito humilde de quem começou a caminhada na fé. Pai amado, em nome de Jesus, te peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e se eu te desagradei de alguma coisa, se em alguma coisa eu falhei nessa caminhada, no teu serviço, Deus, te peço perdão, e que em nome de Jesus, restaures em mim tudo aquilo que nós vimos, que precisa ser restaurado na casa dos profetas, que nestas igrejas, a presença do teu Espírito, ela contagia a todos que entrem aqui, que todos sejamos contagiados com a presença transformadora do teu Espírito, até o ponto que cada um saia daqui e as pessoas digam: essa pessoa está diferente, essa pessoa é a mesma que entrou naquela igreja, e que as pessoas possam testemunhar do teu milagre em suas vidas. Abençoa as suas vidas, fortalece as suas vidas, reanima as suas vidas, e que em nome de Jesus, tudo isso que foi pregado nesta noite, se veja restaurado em sua casa, neste local, em cada uma dessas igrejas, na igreja de cada um que ouve essa mensagem, que a assiste pela internet. Abençoa em nome de Jesus. Pedimos as tuas bênçãos por nossas vidas, pedimos as tuas bênçãos por nossas famílias, pedimos as tuas bênçãos por nossos ministérios, pedimos as tuas bênçãos por nossa saúde, e que em nome de Jesus, tudo o que façamos redunde na glória de Deus. Restaura a casa dos profetas, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos.